Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao conteúdo, então, do sistema cardiovascular, ok? O sangue, ele percorre dois tipos de canais, então a gente só vai fazer uma revisãozinha rápida aqui, tá? Artérias, que conduz o sangue para fora do coração e ele sai desse coração, então, para o corpo rico em oxigênio. As ramificações, então, das artérias que vão afinando, digamos assim, são esses capilares que a gente tem, que eu falei para vocês na outra aula, para olhar o pulso, por exemplo, que vocês podem observar ali as artérias que vão se ramificando e vão formando, então, os capilares. As veias são quem conduzem o sangue de volta para o coração e vocês podem observar a contração gerada pela pressão através do batimento do pulso. Se vocês seguirem a reta aí do dedão de vocês, com a outra mão vocês colocam o dedo, o indicador, e vocês vão sentir o batimento do pulso de vocês, tá? Vocês conseguem então ter noção dessa pressão sanguínea. Quando nadamos, tomamos um banho frio, o batimento cardíaco ele aumenta, porque nós precisamos de mais oxigênio para produzir o quê? A energia. E o mesmo ocorre quando levamos um susto, para que possamos ter energia para fugir. Então, basicamente, nós precisamos nos alimentar corretamente, ter uma alimentação balanceada, para que eu possa ter energia para essas duas situações, por exemplo, para que eu possa fugir, né, e para ter um aumento, então, dos meus batimentos cardíacos, porque em consequência do meu banho frio, como é o caso hoje, por exemplo, né? Se a gente for tomar um banho frio, nós vamos ter o quê? O nosso batimento cardíaco acelerado, porque está frio. E aí eu vou precisar de mais oxigênio, então, e vou produzir essa energia para me dar forças aí para conseguir tomar um banho frio. O coração, ele tem cerca de 250 gramas e tem o tamanho de uma mão fechada. Ele é um órgão oco dividido em 4 partes, formado pelo músculo cardíaco que realiza as contrações. Então, nós temos os batimentos cardíacos de relaxamento e de contração. A função é fazer o sangue circular pelo corpo no momento que ele faz essa contração, tá? Então, fecha a sua mão e aperta ela e abre, aperta e abre. É um movimento de contração quando aperta e relaxamento quando abre, tá? Que é o processo do meu coração que faz para bombear, então, esse sangue para todo o corpo. Então, o caminho percorrido pelo sangue é, no coração, passa pelo ventrículo direito, do ventrículo direito passa para a artéria pulmonar, do pulmão, que é onde ele está, a artéria pulmonar, ele volta para as veias, ele vai para as veias pulmonares e depois ele volta para o coração pelo ventrículo esquerdo, tá? Isso é a diástole, digamos assim, é o processo de quando o coração se enche de sangue. Então, quando o meu coração ele enche de sangue, é o processo de diástole. Quando o coração bombeia o sangue para o corpo, que leva para o corpo, esvazia o coração, é o processo de sístole. Então, quando o coração está fazendo o bombeamento, ele enche de sangue, é diástole. Quando ele esvazia o sangue, leva para o corpo, tá? Rico em O2, eu digo que eu tenho a sístole. Então, é diástole e sístole, é o nome dos batimentos, tá? Depois vocês têm aí os exercícios da página 99 e 102, que vocês vão fazer para a aula de segunda-feira que vem. E vamos falar um pouquinho das doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são uma das doenças que mais matam pessoas no mundo. Geralmente são provocadas pelo acúmulo durante anos de gordura na parede interna dos vasos sanguíneos, gerando hipertensão, que é um aumento da pressão arterial. Quais são os sintomas? Dores no peito, dor de cabeça, tontura, visão embaçada, sangramento nasal. Tem tratamento? Realizar atividade física,
manter bons hábitos alimentares, não fumar, não beber bebidas alcoólicas. Pessoal, é muito sério, tá? A hipertensão geralmente são pessoas adultas com uma certa idade, né? Aí vamos dizer que após os 30 anos que tem, mas não quer dizer que um jovem, que um adolescente, que uma pessoa mais nova não possa ter essa doença, tá? Nós temos que cuidar sim os sintomas, porque qualquer pessoa pode ter. Claro que é mais comum em adultos e pessoas mais velhas, mas pode acontecer em qualquer idade, tá? Os sintomas a gente tem que ficar bem ligadinho na nossa alimentação, né? No que a gente está comendo, no que a gente está bebendo, no que nós estamos fazendo com a nossa saúde. Então é muito importante a gente se cuidar para evitar essas doenças. Depois tem o infarto. É um ataque cardíaco causado por entupimento das artérias, fazendo com que o sangue não chegue ao coração. Então, o que acontece? O infarto, a pessoa começa a sentir dor. Por quê? Essa veia, imagina a pia, tá? Que está entupida. Você vai abrir a torneira, a água não vai passar. E se passar, ela vai passar bem pouquinha. Vai chegar um momento que vai derramar água na pia, certo? E o coração a mesma coisa. É uma veia, que é o cano, e quando entope, que é a nossa pia, vai acontecer o quê? Vai derramar água. Então, o sangue ele não consegue voltar para o coração. Ele não consegue chegar lá no coração. E aí começa a ter esse entupimento e rompe essa veia, tá? Muitas vezes, quando chega ao hospital, dá tempo de fazer aí algum procedimento para evitar que essa veia ela se rompa, tá? Mas é bem comum também em adultos. Pode ter em adolescente? Pode, mas é muito mais comum em adultos, tá? Quais são os sintomas? Fraqueza intensa, vômito, falta de ar, tontura, suor frio. Tratamento? A alimentação saudável e exercício. É a base, tá, gente? A base de, bem dizer, tudo é ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos. Quais são os fatores de risco? Tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, diabetes e obesidade. Então, vamos cuidar e prestar atenção nos alimentos que vocês estão consumindo hoje, para que a saúde de vocês no presente possa ficar saudável para o futuro, ok? Aqui a gente coloquei para vocês verem os sintomas do infarto no homem e na mulher, tá? Que tem diferença, depois vocês leiam com calma aonde é cada lugarzinho aí que o infarto ocorre com mais facilidade, tá? Depois nós temos o AVC, que é o entupimento dos vasos que levam o sangue para o cérebro. Então, é lá no cérebro de vocês, no caso das pessoas, que ocorre, então, o AVC, que é um derramamento de sangue no cérebro. Quais são os sintomas? Diminuição da força do lado esquerdo, de forma rápida, formigamento na face, perda de visão, alteração na fala e a coordenação. Isso é muito, muito, muito sério, tá? Eu já tive pessoas na família que tiveram AVC, que morreram, teve um derramamento de sangue no cérebro, o médico não conseguiu conter e veio a falecer, tá, gente? Isso é muito grave, tá? Temos a anemia, que é uma doença que afeta a qualidade e quantidade dos glóbulos vermelhos no sangue. É causada pela falta de nutrientes, principalmente de ferro. Quais são os sintomas? Cansaço extremo, palidez, anorexia, dificuldade de aprendizado. Qual o tratamento? Uma boa alimentação. Essa alimentação tem que ser rica em verduras escuras, tem que ser rica em carne de fígado, ela precisa ser rica em, por exemplo, beterraba, tá? Pesquisem aí na internet alimentos que ajudam a evitar a anemia. Vocês vão ver que todos nós necessitamos, pessoal, combater a anemia. Se nós não tivermos uma alimentação, volto na alimentação, uma alimentação rica nestes alimentos, numa alimentação saudável, nós vamos apresentar diversas doenças. Entre elas, por exemplo, a anemia que nós estamos falando. Aqui, ó,
eu tenho a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, no caso normal, de quem não tem anemia, e ali, ó, de quem tem a anemia. Então, a gente precisa cuidar, tá, gente? É muito sério. Temos aqui, então, ações preventivas para doenças cardiovasculares. Então, a gente pode realizar exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, ter uma boa alimentação, reduzir o sal e gordura é muito importante, não fumar, não beber, tomar bastante água e consultar o médico. Agora vocês vão então fazer mais estes exercícios da página 103, 104. Acredito que dividindo esse conteúdo ficou mais fácil para vocês entenderem o sistema cardiovascular. Qualquer dúvida, me mandem pelo Telegram ou na plataforma que eu respondo, tá bem? Não esqueçam de fazer os exercícios para a aula de segunda-feira que vem, ok? Abraço!